Salve, salve, ouvintes do TotalCast, bem-vindos ao podcast oficial da Total Ingredientes. Aqui a gente mergulha profundamente no universo da ciência dos alimentos. Hoje, em mais um episódio, iremos falar sobre o ácido sórbico e o sorbato de potássio, dois conservantes amplamente utilizados e que desempenham um papel crucial na preservação e segurança dos alimentos. Vamos lá, gente, para a gente introduzir o episódio, né? Nesse episódio a gente vai explorar todos os detalhes sobre o ácido sórbico e o sorbato de potássio. A gente vai falar sobre a história, a aplicação na indústria, desvendar os aspectos desses compostos, como eles funcionam, né? E como eles se tornaram as peças-chave aí, fundamentais na conservação de alimentos em todo o mundo. Primeiramente, como a gente sempre faz, né? Queria deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal. Todo mês a gente está com novos conteúdos e gostaria também que, se pudessem, né, deixar um joinha e comentar no nosso episódio, sempre é muito importante para a gente. Mas vamos lá, de volta ao episódio, né, falando um pouquinho sobre o ácido sórbico, né, e como a gente sempre faz, a gente fala um pouquinho sobre a história, né, a descoberta. Então a jornada do ácido sórbico teve início lá em 1859, né, quando um químico chamado Van Hofmann isolou a substância, né, da baga de uma árvore chamada rovan, tá? Ela é da família da sorba, né? No Brasil a gente tem a sorba, principalmente na Amazônia, né? Mas essa planta em específica, ela que foi descoberto, né, o ácido sórbico, ela dá em regiões muito frias, tá? E ela, na verdade, foi encontrada, né, primeira vez no Tibete. Tá? Nessa época, né, os extratos dessa fruta ela era utilizada na botânica, tá? Para algumas soluções para tratar fungos, feridas e bactérias, né? Então já se observava desde essa época que quando fazia um extrato dessa planta, né, tinha uma diminuição da atividade microbiana. E o Hofmann, intrigado aí com o potencial botânico da planta, então decidiu investigar as propriedades. Então foi assim que ele conseguiu isolar e descobrir o ácido sórbico, né, uma substância aqui com as propriedades notáveis antimicrobianas que a gente tem até hoje. A descoberta dele abriu portas, né, para ampla gama de aplicações, né? Então a gente começou a descobrir que, além de ser tratado na botânica, também podia ser utilizado, né, na conservação dos alimentos, né, como a gente vê hoje. Ao longo das décadas, então, o ácido sórbico ele foi submetido a diferentes testes, né, e pesquisas, né, culminando ali nos anos 40 e 50 na comercialização desse item. E aí, desde então, né, ele se tornou componente essencial, né, nas formulações de alimentos como a gente vê hoje. Então, desempenha esse papel fundamental na preservação e qualidade. Tá? E um subproduto do ácido sórbico, né, que posteriormente foi descoberto, e porque o ácido sórbico é pouco solúvel em água, né? Então a gente tinha que tratar e resolver esse problema. Os químicos então descobriram e resolveram criar um sal, né, desse ácido. E aí hoje temos o famoso sorbato de potássio, né, como a gente conhece, que nada mais é que um sal, ele é composto derivado do ácido sórbico. Posteriormente, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como é produzido. Tá? Mas aí, já entrando nesse quesito, né, quimicamente, né, o ácido sórbico ele é conhecido como o ácido 2,4-hexadioneico. Tá? Ele é uma substância de carbono, né, uma cadeia de carbono, né, uma cadeia linear. Tá? Tem um peso molecular pequeno, porque ele é uma cadeia pequena carbônica. E hoje ele é produzido, né, e comercializado na forma de pó ou grânulos, né? Ou bastonetes, como a gente também vê. E possui um odor e sabor característico, né? Então a gente tem aquele sabor e odor característico dele, tá? O sal dele, o sorbato de potássio, né, diferentemente dele, é altamente solúvel em água, tá? E amplamente utilizado na indústria de alimentos, porque a maior parte, né, dos alimentos tem a sua base, né, a água, tá bom? Para a gente não entrar muito a fundo na química, né, e falar sobre a síntese pesada dele, para a gente resumir, na verdade, o ácido sórbico ele é produzido a partir de dois compostos, né? Então a gente tem uma reação química que a gente junta, vamos dizer assim, dois compostos, ácido malônico, né, e o crotanaldeído. São dois compostos, né, cadeias de carbono, tá? E agem, né,
através de reatores e por uma reação catalisada, ou seja, acelerada, né? Combinando esses dois compostos, a gente tem um ácido sórbico. Posteriormente a isso, para produzir o sorbato de potássio, né, a gente tem que fazer uma reação química, como a gente viu lá na escola, né, quando a gente junta um ácido com uma base, né, para formar um sal. Então, o ácido sórbico ele é juntado, né, ou seja, ele é reagido com hidróxido, tá, de potássio para reagir e formar o sorbato de potássio, que é um sal derivado do ácido sórbico. Tá? Hoje na indústria, né, ambos são muito utilizados em uma variedade de produtos alimentícios, tá? Aqui na empresa a gente tem clientes na parte de vinhos, na parte de pães, bebidas gaseificadas, laticínios, né? Então eles são utilizados em ampla gama de produtos, né? Esses produtos já são legalizados amplamente no mundo desde a década de 50, né? E já são encontrados em muitos países do mundo, tá? O maior país produtor de ambos os produtos é a China hoje, tá bom? E ele tem uma alta segurança alimentar, tá? O ácido sórbico ele é mais potente, né? E possui menos sensibilidade, tá? Nas aplicações de alimentos e pode ser aplicado numa variedade de alimentos, né? Mas como a gente viu anteriormente, ele tem esse probleminha de ele não ser muito solúvel em água. Já o sorbato de potássio, ele é mais utilizado em aplicações ácidas, né? Com pH abaixo de 4,5. Então, por que isso ocorre, né? Então, como a gente viu, o sorbato de potássio é um sal do ácido sórbico. E a ideia primordial aqui é trazer de uma maneira bem resumida, tá? Mas a ideia é que o sorbato de potássio pudesse liberar, né, um pouco de ácido sórbico na formulação. E para isso, gente, para que isso ocorra, né, para que a gente tenha essa separação do potássio do ácido sórbico ou do íon sórbico, né, a gente precisa, né, de maneira geral na química, de um meio mais ácido, tá? Então, quando o sorbato de potássio está nesse meio mais ácido, ele tem essa liberação desses íons, né, liberação de um pouquinho de ácido sórbico. Então, a gente tem uma maior potência, tá, desse produto, né? E como é que ele age, né? Então, qual que é o método de ação? Então, o ácido sórbico e o sorbato de potássio, né, eles atuam principalmente contra leveduras, né, fungos e também uma ação seletiva contra algumas bactérias, né? E eles são absorvidos por esses micro-organismos, tá? E eles atuam, na verdade, inibindo algumas enzimas, né, desses micro-organismos. Então, ele não atua destruindo os micro-organismos e sim na parte das enzimas. Como a gente sabe, as enzimas elas aceleram processos. Então, eles atuam diminuindo o poder de deteriorização. Ok? Então, como a gente sabe, né, a gente já sabe que as enzimas elas aceleram os processos químicos. Então, quando a gente utiliza ácido sórbico e sorbato de potássio, a gente na verdade quer diminuir a ação desses micro-organismos no meio, tá bom? Então a gente aumenta o tempo de prateleira. Ele nunca deve ser usado para matar, né? Ou seja, destruir esses compostos, e sim diminuir a proliferação, né, desses compostos, tá bom? E aí, agora que a gente entendeu esses conceitos básicos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre do caso aplicado, tá? Eles são dois compostos que são muito importantes, né? E a gente vai falar sobre um case positivo, um case que na verdade ele não pode ser utilizado, né? E depois também alguns usos mais prominentes na indústria, tá? E para a gente falar hoje, né? Na verdade, o sorbato de potássio, como a gente disse, ele é mais comercializado em pó, o ácido sórbico também. Mas na indústria de alimentos, normalmente o ácido sórbico ele vem, tá? Em meio alcoólico, porque ele consegue se dissolver mais em meio alcoólico, e quando a gente mistura esse meio alcoólico com água, a gente tem uma tendência que o ácido sórbico fique nesse meio. Tá? E a gente tem o case do vinho, né? Então o ácido sórbico, tá? Ele desempenha um papel fundamental na produção de vinhos brancos e doces, né? Ajudando a prevenir a fermentação secundária. Tá? Como a gente falou, ele inibe, né? Algumas leveduras, né? E ele consegue inibir e prevenir fermentação, tá? Então, no caso do vinho, ele é importante porque ele consegue inibir essa fermentação e dar estabilidade no produto final. Então, o vinho ele tem mais tempo de prateleira, ele não fermenta e vira o vinagre, como a gente conhece, né? No entanto, é importante a gente controlar a dosagem, né? Porque dependendo da dosagem, ele pode até inibir a fermentação total, tá? E aí a gente vem no caso negativo. Então, alguns produtos, né? Eu vou dar o case na empresa, como o pão, né? A gente trabalha hoje com várias linhas de pães, né? Panificação e conservantes para pães, tá? E o ácido sórbico e sorbato de potássio, na verdade, quando ele é inserido em formulações que necessitam de fermentação, ele não funciona.
porque ele inibe, né? Ele diminui o tempo de fermentação, ele inibe essa fermentação por muito tempo. Então, por exemplo, num pão, o pão não vai crescer, o pão não vai dar liga, né? Então não vamos ter essa fermentação, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre os usos na indústria, né, a gente pode falar sobre vários, né? Então, como eu disse, o ácido sórico diluído em álcool, né, a parte do sorbato em grânulos, tá? É a parte de bebidas gaseificadas e não gaseificadas, a parte de bebidas energéticas, né, a parte de laticínios hoje, né, que utilizam muito esse produto. Até a gente já viu alguns cases de laticínios utilizando sorbato de potássio, né, onde, na verdade, esse sorbato, né, ele não é que ele não deveria ser utilizado, mas quando a gente olha o pH dos produtos, por exemplo, um requeijão que tem um pH 5,5, um pH às vezes 5, esse produto não está sendo bem empregado, né, o certo seria a gente diminuir um pouquinho o pH. Então é muito importante, né, agora, quando a gente pensa em aplicação final, tá, é olhar, né, especificamente o pH das aplicações. Então, quando a gente tem produtos com pH, né, abaixo de 4,5, o sorbato de potássio, ou alguns outros íons, né, pode ser sorbato de sódio, que também às vezes é vendido, não é muito usual, né, mas eles funcionam muito bem, tá? Eles vão agir de maneira correta e com seu uso. Agora, quando a gente sobe esse pH, eles já diminuem muito o poder de ação desses produtos, tá? Então, a gente já tem que tornar, né, e pensar um pouquinho nos usos do ácido sórbico, tá bom? Mas enfim, hoje a gente deu uma pincelada aqui geral, né, um episódio mais rápido, né, e a gente espera que à medida que a gente vai fazendo esses episódios, a gente espera que vocês tenham apreciado, né, esses nossos conceitos, tá? Enfim, gente, esses compostos, né, como a gente vem falando, às vezes podem passar despercebido, né, mas eles são muito importantes na indústria de alimentos, tá? E garantem a segurança e a qualidade dos alimentos que a gente consome. E a gente, a Total Ingredientes, na verdade, né, presta todo esse serviço, né, de capacitação e também informativo, né? A gente possui, na verdade, os melhores fornecedores do mercado na parte de ácido sórbico e sorbato de potássio, tá bom, gente? E é isso. Eu convido a vocês a ficarem ligados, né, para mais conteúdos informativos, né, sobre a ciência dos alimentos em nossos próximos episódios. Desejo uma boa semana a todos. Um abraço!